Dando continuação à nossa segunda aula, meus queridos alunos, vamos falar das principais questões ambientais no Brasil e responder os exercícios da apostila número 7 do Sistema Etapa. Galerinha, para não ficar muito pendente exercício, vocês terem tempo vago para execução dos exercícios, eu estou partindo, tá, diretamente dos exercícios à explicação do conteúdo, tá bom? Lembrando que na última aula o professor falou das questões ambientais voltadas ao mundo e ao Brasil, tá? E hoje vamos dar sequência aos exercícios da nossa apostila, para finalizar ela daqui 2 semanas e dar sequência à apostila número 8, tá bom? Estamos falando das questões ambientais do planeta e do Brasil, mas hoje vamos falar um pouquinho dessas questões ambientais aqui na região norte, principalmente na Amazônia, que é sim um dos pulmões do planeta, tá bom? Lembrando que boa parte da Amazônia é inundada, tá? Ela é basicamente desmatada por queimadas e também a inundação de hectares de florestas visando a formação de lagos artificiais para a construção de hidrelétricas, levando a um imenso impacto ambiental. Então, o desmatamento está presente frequentemente na Amazônia, tá? A Amazônia, como vocês sabem, é uma região muito grande, o professor já falou. Ano que vem vocês estarão fragmentando as 5 regiões brasileiras, mas hoje primordialmente falando da Amazônia, tá? Então, o desmatamento acontece através de queimadas e também inundações de hectares de floresta, visando a capacitação de construção e a retirada de energia elétrica através das hidroelétricas, tá? Isso acontece frequentemente na Amazônia, porque ali está grande parte dos afluentes e também da vegetação brasileira. Então, quando tem essa mudança climática através do homem, né, principalmente com as queimadas, acaba influenciando no tempo. E esse tempo futuramente vai modificar um clima. Como que funciona? É assim, galerinha. O tempo, ele é momentâneo, tá? A previsão do tempo que vocês acompanham na televisão te dá dias, semana e meses, né? Então, essa é a previsão do tempo atmosférico, tá? É aquele tempo que está sendo formado através da temperatura, da pressão atmosférica, tá? E da umidade. Esses 3 fatores te dão uma previsão do tempo, que são os elementos, tá? Esses elementos vai ao longo de um período sendo modificado, o tempo momentâneo vai se modificando e impactando no clima de um bioma, tá bom? Então isso acontece a longo prazo, certo, meus queridos alunos? O clima, ele é a longo prazo, demora de 30 a 45 anos para se formar, tá bom? Então, quando o homem começa a desmatar, queimar, fazer hidroelétricas, modificando um curso de um leito de um rio para a projeção de uma hidroelétrica, para a captação de energia elétrica. O que vai acontecer? Você vai tendo um grande impacto ambiental próximo a este rio, porque muitos afluentes dependem, muitas vegetações, muita vida marinha depende do curso de um rio. O que acontece, o homem modificando, acaba com toda a fauna em torno, toda a biodiversidade que depende daquele fluxo de rio, tá bom? Então, isso vai acarretar de uma forma. A outra forma é a diminuição de chuva consequente, né, da estiagem, tá? Aumento do período de estiagem. O que é estiagem? É quando não tem precipitação frequente, não existe aquele ciclo causado pela precipitação, tá? Então é quando não se chove, acaba alterando o tempo momentâneo daquela região. Deixa eu pegar um exemplo para ficar bem mais prático aqui, para vocês entenderem. Estou gravando a tela, então fica um pouquinho mais lento a internet, tá, meus queridos? Então, não dá para ver. Tá travando.
vai travar do mesmo jeito. Então, galerinha, o tempo, lembra na explicação dos slides lá do professor, na aula que a gente fez pelo Meet? O tempo ele é momentâneo, o clima ele é mais duradouro. Então, quando se tem um aumento da temperatura, então existe muito calor e fica retido na nossa atmosfera, sem umidade. O que acontece com a vegetação acaba secando, né? Não tendo umidade. E essa vegetação vai ficando espessa, fraca, vai ficando seca, e o aumento da amplitude da temperatura vai gerar um incêndio, uma queimada, e vai devastar uma área, tá? Causando ali um grande impacto ambiental. Ou muitas das vezes esse impacto causado pelo homem, essas queimadas devido à área que o homem quer utilizar, de repente com uma bituca de cigarro acaba incendiando uma floresta, basicamente incendiando, queimando árvores para o pasto, criação da pecuária, que é a produção de animais, né? Então, tudo isso está voltado à degradação ambiental, tá bom? Então, as questões ambientais no Brasil é uma margem para debate, tá bom? A gente conversar, debater e falar um pouquinho. Mas a boa causa também está voltado às questões, tá? Que o homem vai elaborando, vai criando ao longo do período. Lembra na última aula, vocês acabaram de assistir, aonde falou um pouquinho da lei ambiental, né, que tem vários parâmetros, que foi lá de 1998. Então, através disso, tem normas, regimentos, tá, específicos. Eu acho que é sim o sistema mais autêntico, é o processo de criação mais elaborado entre todos os países. O Brasil tem sim leis ambientais, mas não existe um sistema de preservação, tá? A conscientização, a elaboração de desenvolvimento social e econômico no Brasil para fortalecer esse tipo de coerência, tá? Mas a Amazônia, sim, é uma questão ambiental. Temos que debater e falar um pouquinho sobre ela, tá bom? Também, outras consequências da falta de proteção que acaba devastando a nossa Amazônia é do solo, galerinha. Quando o homem não protege o solo, a proteção do solo, como eu falei na última aula, e parar de retirar a vegetação dela, tá? Principalmente, aqui, ó, vou ler para vocês, tá vendo? Principalmente isso aqui, ó. Outras consequências de falta de proteção dos solos, como eu já acabei de falar, para a retirada de vegetação, e que esses fatos impedem o armazenamento de água no subsolo, diminuindo a drenagem, né, e a vazão dos rios durante o período mais seco. Então, quando o homem também não preserva o solo, ele não deixa o solo permeável, essa água não escoa de uma forma adequada através da vegetação, porque a vegetação absorve água, né, como vocês já acompanham nas aulas do professor, já expliquei bastante sobre isso, que acontece uma sucção, né, principalmente das vegetações, tá? Principalmente o madeiramento da floresta amazônica. As árvores, elas acabam sim retendo muito líquido. Esse líquido é escoado, é descido até a raiz, né? E a raiz, ela umidifica o solo. E esse solo umidificado absorve a água, que vai sim fazer pequenas nascentes, vai absorver aquela água entrando em pequenas cavidades rochosas, aonde essas rochas vão criar grandes aquíferos e gerando grandes outras nascentes para as bacias hidrográficas. Isso eu expliquei na aula número, acho que foi na aula número 12, capítulo 6 da apostila número 4, se eu não me engano. Se eu não me engano, tá bom? Está lá. Se não tiver, fala com o professor que depois eu faço uma nova explicação para vocês. Então, a falta de drenagem, principalmente das árvores, é muito grave, porque a árvore ela solta aquela grande umidade, né? Vai se transformar os rios flutuantes, que são as nuvens, e cair em forma de precipitação novamente, e deixando toda a biodiversidade linda e maravilhosa através da umidade. Tá? Quando isso não acontece, deixa poucos afluentes, poucos rios, e isso acaba afetando toda a biodiversidade dentro do nosso planeta. Bom, a floresta amazônica representa um reservatório significativo, né? Principalmente de carbono, tá? Observando a grande quantidade de gás carbônico, considerando o principal causa do efeito estufa,
Lembrando que a floresta amazônica representa um reservatório imenso, tá? Bem significativo de carbono. Observando, ó, deixa eu colocar até aqui para vocês não memorizar. Deixa eu beber um pouquinho de água, tô com a boca seca. Pronto. É que o professor fica gravando aula e acaba tendo um pouquinho de dificuldade aqui na hora da fala, tá, galerinha? Mas fiquem na paz que o professor vai explicar de novo aqui. Isso aqui é importante, galerinha. Vai estar na questão logo abaixo para vocês responderem, tá? A floresta amazônica representa um reservatório significativo de carbono, ó, absorvendo grande quantidade de gás carbônico, considerados as principais causas do nosso efeito estufa. Lembrando que a nossa camada de ozônio, sim, existe uma pequena vazão nela, aonde boa parte do gás carbônico emitidos pelas fábricas, por carros, pela queima de combustível fóssil, acaba fluindo, tá? Dentro da nossa atmosfera. O que acontece? A floresta sim absorve, tá? Este gás carbônico e solta carbono, tá? Limpo, tá bom? Isso significa que sua queima pode levar a aumento substancial na concentração de CO2 na nossa atmosfera. Elevação da temperatura. Então, quando existe muito CO2, tá? O dióxido de carbono, o que acontece lá, galerinha? Basicamente, causa uma camada, né, uma névoa. Vocês podem reparar isso em São Paulo, nas megametrópoles, como o professor já mostrou. Principalmente a inversão térmica que acontece no inverno, né? Acontece aquela camada neutralizando, tá? A condensação e a formação de chuva e acaba aquecendo toda a nossa atmosfera, impactando dentro dos recursos ambientais, tá? Então, temos que conversar, temos que falar sobre as principais questões no Brasil referente à Amazônia, tá bom? Aqui temos embaixo, pela WWF, tá bom? É uma ONG que redigiu aqui, tá? O aumento do desmatamento na Amazônia em 10 anos. Tá? Aqui vocês vão entender um pouquinho do monitoramento, da intensificação dos esforços sobre fiscalização em cima disso. Também fala um pouquinho, tá, da taxa divulgada lá em 2009, que fala um pouco do registro da área de quilometragem da região. Fala um pouquinho também das elaborações das leis, o mapeamento utilizado através de satélite para amenizar esse desmatamento. Então, para não ficar muito extensivo, muito chato, muito formulado, eu vou estar deixando para vocês responderem por quê. A prioridade aqui, galerinha, não é só o conteúdo, é a aprendizagem, tá? Então, vocês vão estar lendo, isso aqui está na aula 53 e 54, vão entender um pouquinho sobre a Amazônia, que é linda e maravilhosa, tá? É hoje a maior biodiversidade do planeta, está sim na região amazônica, principalmente quando falamos região amazônica, galerinha, tem outros países que abrangem a Amazônia, tá? Então não é só o Brasil, mas aqui estamos falando dentro do nosso território nacional, tá? Então vai ficar o questionamento dessas questões aqui de baixo para vocês, que são basicamente 4 questões, tá? As demais a gente vai falar na próxima aula para não ficar muito longo, vamos falar um pouco do Pantanal, tá? Mas basicamente as questões ambientais do Brasil. Lembrando que temos 4 questões aqui, tá? Tá bem fácil. Quais são os principais problemas relacionados ao desmatamento na Amazônia? Opa, galerinha, tá bem aqui, galerinha. Opa, será que é a queima, a inundação de hectares da nossa floresta visando a construção de hidrelétrica? Será que é isso? Então tá difícil, tá bem fácil. Isso aqui são questões que vai ser argumentativas, né? Onde vocês vão conseguir colocar de uma forma adequada aí as respostas de vocês, tá? Então temos 2 questões hoje. Temos a questão 119, que estamos trabalhando agora aqui nessa aula, que fala um pouco das principais questões ambientais no Brasil, onde vocês vão estar respondendo. E falamos hoje também, lá na 117, com 3 questões referentes às políticas públicas voltadas ao meio ambiente, tá? E as questões hídricas do nosso
Planeta aí. Agradeço a presença de todos, meus queridos. As que estão disponíveis, os questionários da apostila vai estar disponível lá no Classroom. Eu vou estar printando, mostrando para vocês, tá? Caso tenham dúvida durante o período, estarei no Meet, no Classroom, no WhatsApp, não importa. Onde vocês me acionar, eu estarei respondendo no tempo mais curto possível, tá? Agradeço e fiquem com Deus.